Irmãos, graça e paz. Hoje o nosso resumo aqui da Escola Bíblica Dominical, né? Que a gente faz toda semana aqui no canal. Tem por tema, foi da nossa lição, né? Lição de número 6. A Bíblia como um guia para a vida, né? Esse é o tema que foi abordado nessa lição, né? E estamos aqui para recapitular alguma coisa, para a gente tirar lições para a nossa vida, né? E o objetivo, além do aprendizado, além da fixação desse aprendizado, dos estudos, né, que a gente faz dos textos bíblicos, é a oportunidade também de que às vezes algumas pessoas não têm a oportunidade de ir a uma escola dominical, né, às vezes falta por um motivo de doença, de trabalho, de alguma outra coisa. E a lição, a gente tem esse compromisso de postar toda semana, né? Aqui é o nosso canal Esperando Salvador. Meu nome é Antoniel Alves e você está convidado a, desde já, fazer essa viagem, esse mergulho na Palavra de Deus, né? O nosso texto base aqui, irmão, é o Salmo 119, a partir do verso 97 até o 105. Diz assim, ó: como eu amo a tua lei. Estou lendo na versão NVI, né? Quem tiver outra versão, acompanhe. Na outra versão: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo, né? O salmista Davi já começa dizendo que ama a lei do Senhor, né? A lei aqui, a Torá, né? E medita nela o dia inteiro, né? E ela está no seu coração, ela está na sua alma, ela está impressa na sua alma, né? Está enraizada. A Bíblia, o primeiro ponto diz, a Bíblia é um alicerce para a vida, né? Porque Mateus 7,14, Jesus disse que o homem que comparava aquele que construiu uma casa sobre a rocha com a pessoa que ouvia suas palavras e praticava, né? E nós vamos ver aqui o que a palavra gera, o que é gerado, os efeitos de guardar a palavra, de cumprir, de viver ela, né? Na verdade, essa palavra, como eu sempre falo, ela se tornar prática diária para nossas vidas, né? É uma prática em que ela não nos traz só algumas ferramentas, né, para nós gerenciarmos nossas vidas ou em alguma determinada área, né, mas em todas as áreas ela tem conselhos proveitosos e direcionamentos inspirados por Deus que pode, na verdade, mudar a vida do ser humano de uma forma extraordinária, né? Não uma mudança de alguns dias, não há alguns comportamentos que mudam, mas na verdade quando a cada vez que ela é internalizada, que ela melhor dizendo, que ela vai criando raízes dentro do ser humano, né? Que ele vai guardando, que ele tem ela no seu coração, na sua alma, né? O coração aqui simboliza a alma, simboliza o entendimento. O que acontece? Ela vai causando uma revolução, sabe? Ela revoluciona, ela confronta as nossas ideias, os nossos conceitos, as ideias do que a gente tem, os conceitos formados que a gente tem do que é certo, do que é bom. A palavra ela nos confronta a pensar de forma diferente, de ver a vida não como todo mundo vê, mas como Deus vê, como Deus quer que seja, né? Então ela é esse guia para nossas vidas. E Jesus, fazendo a comparação em Mateus 7,24, diz que o homem sábio, ele disse assim: eu comparo um homem sábio como alguém que edifica uma casa sobre a rocha, ou seja, tem um alicerce para a vida, né? Tem uma segurança, tem uma estabilidade,
né? Porque aí ele disse, e ao contrário, ele comparou aquele que tinha sua casa alicerçada na areia como aquelas pessoas que não ouviam os seus ensinamentos, mas não o colocavam em prática. Não tinham os seus ensinamentos como um guia, como um alicerce para a vida. E o que que acontecia? As mesmas intempéries que a casa que tinha um alicerce sofria, a outra sem um alicerce sofria. Do mesmo jeito, Jesus disse, venha os rios, venha as correntezas, venha a chuva, venha os ventos fortes, venha os temporais, né? Mas o que acontece? A diferença está na casa que tem um alicerce, né? As mesmas adversidades vêm na vida de todo ser humano. A vida de todo ser humano ela vai se alternando nisso, né? Em momentos de bonança, momentos de escassez. É tanto que Paulo diz, olha o exemplo de quem tem a palavra como um alicerce na sua vida. Um exemplo disso nós vemos na Bíblia Sagrada, Paulo. E o que é que Paulo diz? Ele diz que lá em Filipenses, se eu não me engano, é 3,14, ou é 4,13, 4,13, que ele diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse poder todas as coisas aqui naquele que me fortalece, não está relacionado à conquista, como eu sempre falo, né, aqui no canal. Não está relacionado, não é aquela mensagem triunfalista, mas o posso todas as coisas naquele que me fortalece, na verdade está relacionado a alguém, porque antes de Paulo falar isso, ele diz tudo que ele já passou, né? Paulo conta tudo que ele tem passado, disse eu já passei escassez, bonança, frio, fome, nudez, naufrágio, tantas outras coisas, açoites, e ele resumindo tudo, no geral, o que é que isso tudo forma? O que é que isso tudo leva a ele? Leva a ele nessa situação de que podia passar por todas as coisas, porque o Senhor era quem fortalecia ele. Então, ele está dizendo que Deus deu força a ele para passar por aquilo tudo. Que ele tinha um alicerce, ou seja, a casa dele, a sua vida comparada com a casa, estava alicerçada na rocha, porque sofreu os mesmos intempéries que outras pessoas sofreram também, ou até mais. Mas a diferença estava que ele tinha uma firmeza, tinha algum suporte, né? Tinha uma base, tinha uma sapata bem feita. E isso é, foi o que na verdade deu sustentabilidade à sua vida, né? O que deu força, foi o que fez não só ele triunfar, mas o que fez ele continuar de pé, né? Você já deve ter visto uma frase por aí, até usada em um filme antigo, em que o importante não é se como você perde ou apanha, uma coisa assim, que era até um filme de boxe, né, que falava sobre isso. Mas é o quanto não é o quanto você ganha ou é durão, mas é o quanto você tem a capacidade de no boxeador, né, trazendo a figura do boxeador, de apanhar e continuar de pé, né, de levar a pancada e aguentar a pancada em pé, sem cair, né? Então, é assim a casa com alicerce, ou seja, é assim a vida daqueles que praticam a palavra, daqueles que têm a palavra no seu coração, daqueles que a palavra achou morada no coração dele. O que que acontece? Ele passa por essas coisas, mas a sua vida está firme. A sua vida tem uma sustentabilidade, tem uma sustentação. A sua vida tem um alicerce sólido. A sua vida tem instabilidade, né? E tem um suporte, tem uma sapata bem feita nessa casa que nada pode destruir, né? Não está isento de passar dificuldade, mas a diferença é que continua de pé. Segundo ponto é a Bíblia nos torna pessoas sábias. Agora nós vamos falar de sabedoria. Davi diz que é mais sábio do que os inimigos dele, porque os mandamentos do Senhor estão sempre dentro dele, os preceitos divinos, a lei e os mandamentos, né, a Torá, os preceitos, é de estar sempre dentro do meu coração a tua lei e os meus mandamentos. Por isso, eu me torno mais sábio do que os meus inimigos. Ele disse, não é porque eu tenho mais conhecimento, não é porque eu tenho mais estratégia de guerra, mas se tudo isso é dado pela sabedoria de ter o teu mandamento dentro do meu coração. Os mandamentos do Senhor estavam dentro
do coração do salmista Davi. Por isso, ele falou em que isso era o que tornava ele mais sábio do que os inimigos. Porque ele diz assim, eles estão sempre comigo. Aí onde está a diferença, né? Eles têm mais entendimento do que os anciãos, né? E sabedoria, né? Nós vamos ver o que é sabedoria. A sabedoria, ela é a condição para aplicar bem o conhecimento adquirido. Precisamos de sabedoria para toda a vida cotidiana. Em Tiago 1,5 diz que quem não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá e não lance em rosto, e crendo sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante às ondas do mar, que não tem firmeza, né? Elas vai e volta, vai e volta. Então, a sabedoria, ela é adquirida como? Pela palavra. É a palavra no coração, é vida com Deus, é um alicerce bem feito, é a prática dessa palavra que gera sabedoria, né? E ela dá essa condição, né? Qual é a condição que a sabedoria nos dá? De aplicar o conhecimento. Tantas pessoas têm conhecimento, mas não sabem aplicá-lo, né? Tantas pessoas é cheias de teoria, mas não sabem aplicar. Quantas vezes nós não somos assim? E por isso que precisamos da sabedoria e pedir ela a Deus. Salomão pediu e Deus deu uma sabedoria para ele administrar um reino como ninguém, né? Ele teve uma sabedoria enorme, algo assim, de chamar a atenção, de vir pessoas de tudo que era lugar para contemplar e ver a sabedoria daquele homem. A sabedoria que Deus deu para ele administrar, para ele conduzir aquele reino, né? Para ele fazer crescer a economia daquele reino e tudo prosperar. Então, Deus deu sabedoria e vários exemplos de sabedoria nós vemos nas Escrituras e devemos pedir isso, porque esta sabedoria dada por Deus, ela não serve somente para nos conduzir à eternidade, para nos preparar para a eternidade, para, na verdade, levar o homem até Deus. Ela não serve só para isso, mas ela serve para nós termos uma vida melhor aqui na terra. Enquanto estivermos aqui como peregrinos, sabermos viver. Não é só viver, né? Meu pai sempre dizia isso. Não é só viver, não, meu filho. Você tem que tá aí só respirando, não. Você tem que saber viver. E isso é sabedoria adquirida através de uma comunhão com Deus, com a sua palavra, intimidade com essa palavra, vida cotidiana, prática do Evangelho, né? A palavra na sua prática de verdade é que vai sendo gerado a comunhão. Ela nos dá, na verdade, ela vai sendo gerada a sabedoria, a comunhão, né? O contrário, perdão. Então ela vai gerando essa capacidade de nós aplicarmos o conhecimento. Conhecimento de quê? O conhecimento que nós temos aprendido das Escrituras, o conhecimento que é revelado pelo Espírito Santo em nossas vidas. Então isso vai nos dando condições de aplicar. E isso é sabedoria, é a prática, mas aplicado da maneira correta, né? E o conhecimento é aplicado, né? O temor do Senhor, né? O conhecimento aplicado gera sabedoria e nos guia, né? A sabedoria humana, ela vem pela experiência, ou pelo conhecimento acadêmico, alguma outra coisa, né? Tantos anos de experiência, mas não é diferente da sabedoria divina, né? Tanto que Davi diz aqui, ó. Tá? Tenho mais discernimento que os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos, né? Eram coisas que eles tinham aprendido que servia para a vida, mas que não servia para a salvação, não servia para ter uma vida com Deus, né? Tenho mais entendimento do que os anciãos, a experiência, né? Pois obedeço os teus preceitos. Então, obedecendo aos preceitos, aqui está falando de uma vida de compromisso, compromissada com a palavra. Está falando de uma vida de comunhão com o Senhor, de profundidade na palavra, de profundidade no Espírito. Então é isso que gera sabedoria e o entendimento, né? Tem mais entendimento que os anciãos, prudência, né? Aí nós vamos falar um pouco de prudência. Prudência é agir com maturidade. A prudência é gerada em nós através da sabedoria. Veja que uma coisa vai gerando a outra. A palavra gera sabedoria, a sabedoria gera prudência. Então é isso que é a prudência. E ela serve para a vida, né? A prudência, ela faz você se precaver, faz você ter uma boa estratégia para a sua vida, para suas tomadas de decisões, né? Seja em qual área for. Eu aprendi uma coisa essa semana com o homem de Deus, que a vida da gente inteira é espiritual.
Davi fala aqui no Salmo 103, Senhor, bendiz a minha alma e tudo que há em mim. Não existe esse negócio de você fazer alguma coisa e dizer que não, isso aqui é só secular e Deus não tem nada a ver com Deus, não precisa nem do Espírito Santo para fazer isso. Isso não existe. Se você é um cristão, se você é um cristão lavado e remido pelo sangue do Cordeiro e nasceu de novo, a sua vida inteira é espiritual. Tudo que você fizer é espiritualizado, é para a honra e glória do Senhor. É para que o nome dele venha a ser exaltado e conhecido através das suas atitudes, do seu trabalho, de tudo que você fizer, de toda a obra das suas mãos, é para glorificar o nome do Senhor. Ele diz, afasto-me os pés de todo o caminho mau. Não me afaste das tuas ordenanças, pois tu me ensinas como são doces as tuas palavras ao meu paladar. Mais que o mel à minha boca, ganho entendimento por meio dos teus preceitos. Por isso odeio todo o caminho de falsidade. Aí no 105, olha aqui. A tua palavra é lâmpada, porque a lâmpada é um guia, né? Sem ela nós não conseguiremos chegar até a Deus, não conseguiremos chegar até o centro da vontade de Deus, ao que Deus quer, ao projeto que Deus tem estabelecido para a vida de cada ser humano. Sem a palavra é impossível chegar até esse projeto, é impossível conhecer, é impossível estar dentro desse planejamento de Deus se não for pela palavra. A tua lâmpada que ilumina os meus passos, a luz que clareia o meu caminho, isso é um guia. Por isso que o tema da lição é a palavra a Bíblia como um guia para a vida. Então a Bíblia ela não serve somente para nos conduzir até a Deus, mas para que venhamos ter uma vida bem-sucedida, viver de uma forma mais leve, agradável, sermos umas pessoas melhores para a sociedade, andarmos corretamente. Então, as instruções estão aqui na palavra. Um exemplo é, se você quiser ler depois, leia o livro de Provérbios, você vai ver muito isso. São máximas de vida ou preceitos para uma vida bem-sucedida. Meus queridos irmãos, estamos ficando por aqui e termina mais um resumo EBD. Que Deus em Cristo abençoe vossas